Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar, é seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxys e a mochila Ecodiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas? Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo, esta semana com um viajante que quer fazer das viagens a sua vida e tem feito por isso. Em 2023 realizou um mochilão na América do Sul. Foi aí que percebeu que viajar podia ser a sua vida. No ano seguinte despediu-se, foi viver para a calma mediterrânica Ilha de Malta, de onde partiu para um novo mochilão, desta vez no Sudeste Asiático. É em Braga que vive e é em Braga que está neste momento. Viva Luís Fernandes! Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João. Boa tarde. Então, é um Olha, bocadinho isso. É um bocadinho isso, não é? É mais do que isso. Viver das viagens. O mundo interpelou-te, foi? É verdade, é assim. Eu já há alguns anos que mantinha aceso essa convicção. No entanto, sabia que não era fácil. Continuo a achar e a saber que não é fácil, mas lá está. Quando se corre por gosto, não cansa, como se costuma dizer. E acho que é um bocadinho o caminho que eu estou a fazer, pronto, para poder realmente viver disso e conseguir estar bem comigo próprio e viajando ao mesmo tempo. Sim, estar bem contigo próprio e também com o mundo. Explica-me lá, foi na América do Sul, onde tu realizaste um mochilão de 9 semanas, não foi? Que sentiste, a minha vida pode ser isto. Correu bem, então? Correu bem. É assim, essa viagem tem uma grande história por trás. Conta. Que foi... Pronto, essa viagem já estava planeada e já estava idealizada há bastante tempo. Eu só acabei por fazê-la em 2023 porque ia ser para ser feita em 2020. No entanto, sabemos o que é que aconteceu em 2020. E o Covid adiou tanto nas nossas vidas, não foi? Exatamente. Depois, 2021 voltou a segunda vaga, portanto, 2022 também ainda estavam as coisas bastante incertas e chegou a 2023, ou ao final de 2022, neste caso. Sim, e tu disseste, tem que ser, agora é que é. Tem que ser. E aí foste tu para a América do Sul, foste daqui para onde? Daqui de Portugal, aterraste onde? Daqui fizemos escala em Madrid e aterramos em Lima. Foi a primeira coisa que fizemos, lá está, como sempre, é comprar, neste caso, comprei o bilhete só de ida e pronto, e foi assim. E foste fazendo a viagem, é isso? Foi fazendo a viagem, exatamente. Dizias nós, és tu e... Assim, eu fui na altura com mais um casal, foi eu e a minha namorada e foi mais um casal connosco e a ideia era elas, as meninas, fazerem o Peru connosco e depois nós ficarmos sozinhos e continuarmos a viagem pela América Latina. Que durou 9 semanas, não foi? Sim. Mais ou menos 9 semanas, exatamente. Conta-me tudo, o que é que viste, o que é que fizeste? Pronto, eu vou recuar só aqui um bocadinho, como eu estava a dizer há pouco, o primeiro passo que nós fizemos, como eu acho que é quase sempre, é tirar os bilhetes de avião. Nós tiramos os bilhetes de avião mais ou menos em novembro de 2022, quando decidimos é agora que vai acontecer e é agora que vai ter que ser. Passado umas semanas, não estou agora certo, mas 2-3 semanas depois termos tirado os bilhetes e já com as coisas mais ou menos pensadas, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, o Peru entra numa daquelas que acaba por ser já normal nos países latinos, de instabilidade governativa e tudo mais, e entra numa espécie de guerra civil, em que o presidente na altura fugiu do país, e nós ficamos, pronto, assim um bocado receosos, mesmo lembro-me perfeitamente até na consulta do viajante que fizemos na altura, não nos aconselhavam porque realmente a situação estava assim um bocado instável, mas nós com calma fomos esperando para ver como é que se ia desenvolver a situação. Isto durante dezembro, janeiro, já ali a aproximar-se as coisas estavam a melhorar, mas ainda havia alguns focos de tensão. De tensão. Pronto, havia na altura
foi um protesto até mais das zonas rurais, em que eles cortavam estradas, bloqueavam estradas, acontecia de autocarros com turistas estarem presos na estrada durante dias a fio. Na altura até ficaram uns portugueses retidos numa dessas situações. Queimavam pneus, pronto, era assim uma situação em que não, para o tipo de viagem que nós queríamos fazer, que era maioritariamente por terra, obrigávamos aqui a ter alguns cuidados. Então, mas depois de alguns momentos de hesitação, decidiram ir. Exatamente, decidimos ir. Foram daqui para o Peru, não é? Daqui para o Peru, exatamente. A nossa ideia inicial era chegar a Lima e, se as coisas não estivessem favoráveis para nós continuarmos a viagem, para não perder esse voo, compraríamos um voo ou voaríamos para um país vizinho, Bolívia ou até mesmo para a América Central. O que acontece é que quando nós chegamos ao Peru, as coisas estavam ali, uma semana antes, estavam a melhorar, a olhos vistos. E eles sabiam que vocês vinham aí. Exatamente, eles sabiam. E vocês iam chegar. Exatamente, eles até abriram o Machu Picchu, que na altura também estava fechado por causa dessas questões. É o Ex Libris do Peru, ou seja, nós queríamos mesmo visitar o Machu Picchu, desse por onde desse, e não fazia sentido nós irmos ao Peru e não conseguirmos ver. Pronto, nós quando chegámos a Lima, o Machu Picchu abriu nesse dia, ou seja, nós começámos aqui a ver uma luz ao fundo do túnel, deixámos-nos estar 2 dias em Lima, as coisas de dia para dia pareciam melhorar muito, portanto arriscámos. Pronto, e muito bem. O facto é que foi uma viagem incrível, não conseguimos, é verdade que não conseguimos ir a todos os sítios que tínhamos pensado em ir, como Arequipa e sobretudo o sul do Peru, que faz fronteira com a Bolívia, no lago Titicaca, ali a zona de Punho. E não conseguiram porque ainda estavam fechados os sítios. As estradas estavam fechadas, haveria a possibilidade de voarmos para a Arequipa, mas depois teríamos que, mesmo dentro da Arequipa, não dava para fazer muita coisa porque havia ali muita tensão ainda. Pronto. Mas podiam ter tentado, faziam assim um turismo mais arriscado, não é? Sim, poderíamos. Provavelmente se eu estivesse sozinho, pronto, teria feito. Estávamos 4 pessoas e pronto, tínhamos que ter alguns cuidados porque é diferente estar a viajar sozinho. 4 pessoas não passam despercebidas, não é? Não. E mesmo com a questão dos transportes também não havia muita oferta e muita possibilidade por causa dessa situação. Muito bem, então esse mochilão foi Peru, Bolívia, Chile, Argentina e... Foi Peru, Bolívia, Chile, Argentina. Chile, Argentina. Depois fomos ainda 3 dias ao Uruguai, passámos de Buenos Aires no ferry, voltámos a Buenos Aires e depois fizemos a Patagónia, Argentina, e terminámos no Chile novamente. Nós cruzámos 3 vezes o Chile, porque pronto, uma situação foi a descer, fizemos logo o norte do Chile, cruzámos para a Argentina, fizemos o norte da Argentina e depois no final voltámos a Santiago. Para terminar depois o voo de volta, comprámos a partir de Santiago. Conseguiram fazer o que tinham planeado, que era só por terra, tudo por terra? Conseguiram? Não, fizemos uma outra viagem também de avião, porque no final já estávamos, o meu colega teria que voltar. Tinha um tempo contado, não é? Tinha tempo contado, e acabámos por fazer uma outra viagem, principalmente como são viagens muito longas, de Buenos Aires, por exemplo, para Ushuaia, que é um dos pontos que mais me marcou na viagem, porque é o ponto habitado mais a sul do mundo. Pois. E eu queria fazer esse cheque. É mítico, não é? É um ponto mítico. Muito. Tem uma aura assim um bocado... é? Tem assim uma aura mesmo do fim do mundo, é assim, está sempre meio nublado. E tem assim uma mística muito específica daquele lugar. Muito própria, muito bem. 9 semanas foi quanto durou este mochilão pela América do Sul. É tempo suficiente, Luís Fernandes? Ou enfim, nunca chega, não é o tempo? Mas dirias que 9 semanas é uma boa medida ou não? Sim, é sempre muito relativo, porque eu conheço pessoas que fizeram o mesmo que eu fiz, por exemplo, em 6 meses, mas também conheço pessoas em que fizeram também, se calhar, no mês e meio. Portanto, claro que é sempre, na minha opinião, há sempre, se houvesse mais tempo ou se tivesse ficado mais tempo, haveria mais para fazer e mais para ver, não é?
sim, mas acho que foi o ideal, até foi não andámos a correr, não corremos, andámos sempre com aquela sensação de estar relaxado até certo ponto, ou seja, Ok. marcávamos as coisas de um dia para o outro, portanto não foi nada, não era nada programado com mais do que 2 dias de antecedência. Iam viajando, não é? Exatamente, Olha, exatamente. explica-me, o que viste de fascinante na América do Sul que te tenha impressionado? O Ushuaia, já disseste, mas mais, conta-nos. O Peru tem paisagens incríveis. O Peru sinto que é um país mesmo muito, muito completo para quem o visita, ou seja, oferece praias, oferece deserto, oferece montanhas. Os Andes proporcionam imagens que ficam sempre na nossa cabeça. É um país mesmo muito completo. Por exemplo, a montanha das Sete Cores, não tanto até por a paisagem em si, mas pela caminhada que é e por o facto de estarmos a 4.600 metros de altitude e subirmos até aos 5.200, é uma sensação, para além de esforço físico, que posso dizer que foi das coisas se calhar mais difíceis que eu fiz a nível físico até hoje, em que me custou muito, mas a sensação de conseguir chegar ao topo, só para teres uma ideia, nós fizemos 4 km e demorámos 2 horas, ou seja, não é Bolas. por irmos a parar ou por irmos a tirar fotografias, é mesmo porque aquilo é difícil e somos obrigados a parar, a cheirar umas folhas de coca que os guias nos dão para ir conseguindo acalmar e aclimatar-nos à altitude, porque é de facto muito difícil e a nossa respiração começa a entrar em choque e começamos ali a não conseguir respirar e ter que ir buscar mesmo ao fundo dos pulmões o ar, ou seja, é uma sensação muito, muito desconfortável, mas que a caminhada em si foi incrível. E Incrível. chegar lá acima. E isso a Montanha das Sete Cores, não é muito longe de Machu Picchu, ou é? Não, é relativamente perto de Cusco, faz parte penso eu, da região de Cusco. Fica 2 horas, penso eu, 3 horas de Cusco. Ok. Claro que 100 não km é de Cusco, assim, não é? Sim. As estradas não são as melhores, portanto é por isso que também demora mais um bocado do que seria normal demorar. Ok. E depois com aquele clima típico daquela zona, não é? Quente, Sim. úmido, Sim, quente, úmido, depois sempre a puxar durante para a baixo, caminhada. não é? Sim, completamente. E depois temos frio, depois há certos sítios em que passas e tem restos até de neve, ou seja, é Ok. realmente frio. Depois o sol quente a bater no corpo, dá ali uma sensação assim um bocado de uma mistura assim um bocado anormal para aquilo que nós estamos habituados, mas é por isso que é tão especial, penso eu, subir. Muito Para mim, bem. pelo menos foi. O que é que surpreendeu mais neste mochilão pela América do Sul, Luís? Olha, eu gostei muito da Bolívia. Era um país que eu estava assim um bocadinho receoso, porque não há assim tanta informação quanto isso e não há assim tantas pessoas que viajam para a Bolívia. Até ao chegar a La Paz é assim um bocado, não digo, é um bocado, ficas assim um bocado desconfiado, porque as construções são todas em tijolo e La Paz é uma cidade com população até dizer chega, ou seja, é muito, 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 muito concentrado. Muito densa, não é? Muito É uma densa. cidade com uma densidade Sim. demográfica muito grande, não é? Sim, e o facto de chegarmos lá cedo, ou seja, 6, 7 da manhã, ainda estar aquilo tudo muito vazio, tudo sem pessoas, é assim um bocado, ficas assim um bocado desconfiado do que é que será isto, o que é que não será, mas a partir do momento em que aquilo começa a ganhar vida, às 7, 7 e meia da manhã, é incrível. Eu adoro
aquela vibe latina das pessoas estarem a vender os seus produtos na rua como que a cantar, a anunciar os seus produtos, aqueles mercados caóticos de pessoas a vender tudo e mais alguma coisa, surpreendeu-me muito a Bolívia. E depois temos aqui também que falar na Estrada da Morte, que é uma estrada também muito conhecida, que se faz de bicicleta. Foi das melhores experiências também que tive na Bolívia. E tu fizeste bicicleta? Fizemos de bicicleta, assim, começámos também a uma altitude bastante grande, completamente cheios de roupa, quispos, tudo, e depois terminámos a ir para uma piscina com 30 graus em calções de banho ou seja, é assim também uma diferença muito engraçada de se fazer no próprio dia, ou seja, no mesmo dia consegue estar... Experimentar duas sensações antagónicas, mas tu fizeste a descer então? Sim, a Estrada da Morte normalmente faz sempre a descer. Nós vamos numa van até ao sítio onde se começa a estrada e depois faz só a descer, porque pronto, a subir também seria bastante mais perigoso e muito mais cansativo. Portanto, vamos sempre com um guia, é obrigatório ir com um guia, não se pode fazer de outra forma. É em grupo, mas há vários guias para estar connosco, pessoas especializadas mesmo em enfermagem ou primeiros socorros, pessoas que têm mesmo esse dom de fintar a morte, não é? Exatamente. Somos mesmo muito acompanhados, porque é facto que é uma estrada perigosa. Mas lá está, correu tudo bem. Correu tudo bem, ainda bem. Apanhaste algum susto ou nem por isso? É assim, tirando a parte em que fiz talvez os últimos 5 km com a corrente na mão esquerda e a guiar com o lado direito, porque ela arrebentou, e como estávamos quase a chegar, eles já disseram que não valia a pena, se calhar 5 km não, mas por 3, provavelmente os últimos 3, primeiro ela ainda conseguia, como era a descer, conseguia ir sem pedalar, conseguia descer normalmente, mas depois ela arrebentou de tal forma que eu tinha que ir a segurá-la, ou seja, meio inclinado para o lado esquerdo a segurar na corrente. Não precisas dela para nada, direita. Era a descer, não é? Não precisa. Precisava era de travões, esses é que não podiam falhar. Exato, esses não falharam. Não falharam, muito bem. Portanto, olha, estamos a chegar ao fim da primeira parte, Luís, vamos abrir o álbum de viagem. Luís, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens? Olha, eu aqui vou ter que falar no meu boné amarelo, porque é um boné que eu não trouxe de nenhuma viagem, que comprei porque ia precisar, por ser utilitário, mas que me foi acompanhando desde as minhas primeiras viagens aqui pela Europa, e agora ganhei uma tamanha afinidade com esse boné, porque ele, coitado, já está tão velhinho, desbotado, com marcas do tempo, mas ele aparece em todas as minhas fotos, está em todos os momentos, e logo pela frase que tem escrita "No Dramas in Bahamas", que é uma frase em que eu me identifico muito, não por ser Bahamas, mas no dramas, ou seja, é uma frase que me mete logo com um mood leve, assim que começa a viagem, e portanto ele já está super desgastado, mas vai sempre comigo, é como uma assinatura. Muito bem, assim. Foi contigo também para a Ásia? Foi. Muito bem, vamos falar das 2 vezes. As 2 vezes. Vamos falar dessa viagem daqui a pouco, na segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Luís Fernandes. Até já. Até já. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. O teu pai não faz ideia do que é fazer contas, caraças. Contas ao fim do mês! Mas o que é que tu queres que eu faça, então? Pedro, quem é que te deu o meu número? Não interessa, passa-lhe o telefone. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Beatriz Godinho e a minha, Sara Matos. Episódio 2.
Amor às cegas. Onde é que tu andas, Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de volta para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Luís Fernandes. O Luís tornou-se líder de viagem de uma nova agência, isto depois de ter realizado muitas viagens. Enfim, já nos falou de uma delas, o mochilão que realizou na América do Sul, mas também realizaste, Luís, um mochilão pelo Sudeste Asiático. É um clássico, não é? Entre quem realiza mochilões, América Latina... Sim. E o Sudeste Asiático. Porquê? Porque são dois sítios do mundo onde é fácil viajar assim? Sim, sim. É. Eu até considero que o Sudeste Asiático é bastante mais fácil, mesmo na questão dos transportes, da facilidade, ou seja, perdes um autocarro, há logo outro a seguir, enquanto na América do Sul não é bem assim, ou pelo menos eu não presenciei tanto isso, mas na Ásia está muito mais preparado, sobretudo países como Tailândia, Vietnã, até mesmo o Camboja, estão muito, muito preparados para este turismo, recebem turistas de todos os lados do mundo e muitos jovens, é muito normal cruzarmos com turistas de 18, turistas viajantes de 18, 19, 20 anos que estão a viajar sozinhos, portanto é muito, muito fácil viajar na Ásia. Também tem outra densidade demográfica, não é? Sim, também ajuda, sim. Tem mais gente, logo há mais transportes, diria eu. Sim, também acaba por ser por aí também. Conta-me um bocado o teu trajeto do teu mochilão no Sudeste Asiático, Luís. Foste daqui para Tailândia? Eu estava em Malta. Estavas em Malta nessa altura, exatamente. Estava a viver em Malta e pronto, senti que o que eu estava a fazer em Malta o propósito já estava um bocadinho cumprido, e então estava a ver opções para continuar a minha viagem a seguir a Malta. O que é que estavas a fazer em Malta nessa altura? Portanto, aí já tinhas despedido, não é? Do sítio onde tu trabalhavas e foste então viver para Malta. O que é que fazias? Fui fazer um projeto do Workaway. Estava a trabalhar numa guest house. Numa primeira fase, o objetivo era preparar essa guest house para receber hóspedes, e depois na fase seguinte era fazer um bocadinho ali a gestão de hóspedes, de check-ins, check-outs e tudo mais. Quando a primeira fase ficou concluída, enquanto esperávamos pelos hóspedes e não esperávamos, estava a pensar o que é que vou fazer agora, o que é que não vou, ainda vai demorar algum tempo a virem os primeiros hóspedes, então, por coincidência, apareceu-nos assim um voo super barato para Singapura, desde Atenas, e pronto, foi comprado com 1 ou 2 semanas de antecedência. Voámos para Atenas, estivemos 2 dias em Atenas, e depois voámos para Singapura. Pronto, fizemos Singapura, Malásia, de forma mais, ou seja, em passagem, digamos assim, e o nosso objetivo era realmente fazer o Camboja, o Vietnã, o Laos e depois terminar na Tailândia. Já com a certeza que voltaríamos depois a Malta no final deste mochilão, para ter então a experiência também de lidar com os hóspedes em Malta e naquilo que nós tínhamos ajudado a preparar. Terminar o ciclo, digamos assim, não é? Muito bem. Quanto tempo durou esse mochilão pelo Sudeste Asiático, Luís? Foram 2 meses e meio. 2 meses e meio. Sim, 2 meses e meio. Mais ou menos o tempo do mochilão na América do Sul, não é? Sim, mais ou menos. Mais um bocadinho, mas foi mais ou menos o mesmo tempo. Também 2 meses e meio é boa conta, peso e medida? Sim, lá está. Como falámos há bocado, é sempre muito relativo, mas pois, evidentemente. Acho que foi mais do que suficiente, até porque dá sempre, ficamos sempre com aquela sensação de ok, tenho que voltar aqui para ver isto e isto e isto que não vi. Ou seja, e eu gosto muito dessa sensação, porque, por exemplo, agora quando voltei à Tailândia este ano com um grupo de viajantes, já fui a sítios que, depois de terminar a viagem com o grupo, fui a sítios que tinha deixado para trás na Tailândia. Portanto, é sempre uma forma
de querermos voltar ao sítio, e há sempre coisas novas para fazer. Muito bem. O que é que viste de extraordinário no Sudeste Asiático que ainda hoje recordas, Luís? O que também mais me surpreendeu, penso que foi o Laos, porque à semelhança, eu tenho um bocadinho de queda para estes países, à semelhança da Bolívia, o que estávamos a falar há pouco, é um país que também ainda não está assim tão desenvolvido para turismo, e isso deixa-me assim com muita vontade de conhecer esses sítios. Portanto, é um país que, embora esteja minimamente, obviamente, preparado para turismo, ainda não, as pessoas ainda te olham um bocadinho como, não como algo que pode render, ou que ou que os podes ajudar não sei explicar, é uma sensação diferente do que senti na Tailândia, que está muito massificado. Na Tailândia sentes-te um cliente, ali não. Um cliente, exatamente. No Laos não. Tu consegues alugar uma moto e andares livremente, quase que entras dentro dos jardins, das casas, das pessoas, que ninguém te, sim, não te vão tentar impingir nada, ou tentar insistir com alguma coisa. Ou seja, é um país com muita natureza também, e isso também me cativa muito. Portanto, acho que é mais por aí que eu sou fascinado por estes países, não tão com cidades enormes, ou com muito que ver. Ou seja, tenho que ver, mas é tudo muito mais calmo e um ritmo muito mais desacelerado. Enquanto que, por exemplo, um país que também me surpreendeu muito, mas por ser também tão completo como o Peru, no caso, foi o Vietnã, em que tem praias, tem paisagens de natureza incríveis, tem cidades caóticas, tem tudo um pouco, comida também, as pessoas também são super simpáticas, acolhedoras, muito simples, mas sempre com um sorriso também na cara. Portanto, acho que foram os dois países, por motivos diferentes, que me chamaram mais a atenção. Laos e Vietnã. Laos e Vietnã, sim. E ias a dizer, Luís? E embora a Tailândia também me tenha cativado muito, porque pronto, temos outras facilidades, é muito mais fácil. Lá está, na questão dos transportes que tínhamos falado há bocado. Ou seja, se não estás bem num sítio, ou se não estás a gostar tanto de um sítio, basta ires a uma estação de autocarros e há sempre 5 ou 10 opções para poderes ir para outro sítio. Ou seja, é bom porque estás num sítio super preparado para turismo, em que podes organizar e ser mais ágil de outra forma. Sim. Tailândia, também há histórias assim terríveis envolvendo turistas. Nunca sentiste qualquer tipo de perigo? Não. Nunca senti perigo. Aliás, se estivermos a falar assim no verdadeiro significado de perigo, nunca senti perigo em lado nenhum. Receio, às vezes, até sinto mais aqui na Europa, por exemplo, em Itália ou em Roma, no caso. Não perigo, mas aquela sensação de desconfiar de alguma coisa que pode correr mal, ou assim. Penso que até sinto mais na Europa do que tanto na América Latina, o que veio quebrar completamente os preconceitos que nós temos, que a América Latina é perigosa, e vemos aqueles programas dos presos no estrangeiro, e que achamos que nos vai acontecer tudo nos aeroportos, e que nos vão, pronto, e veio quebrar um bocado esse... Pois, para europeus que cometem crimes é perigosa, não é? Sim, nesse caso sim. Agora para quem vai de raspão, como é o caso do turista barra viajante, ou viajante barra turista, corre tudo bem, não é? Mas tens algo que justifique esse teu sentimento de que na Europa, enfim, te sentes às vezes, ou tens uma sensação de insegurança maior do que nesses países? Tens algo que justifique isso? É mais aquele sentimento que nos assola, por exemplo, em Roma, quando estamos no Coliseu, que vêm todos tentar-nos
colocam-nos uma pulseira e temos que lhes pagar, e depois, Pois. se nós não pagarmos, começam a responder torto ou a exigir. Há muito assédio, não é, Sim, ao turista? sim, esse assédio um bocado até é mais por aí que eu falo. Obviamente não é perigo e tu consegues com mais ou menos facilidade dizer que não e insistir e ser até mais severo e dizer que não, e as pessoas acabam por te deixar, mas Claro. essa abordagem é se calhar um bocado mais agressiva nesses sítios como Itália ou até mesmo França, ou se calhar até em Portugal, do que na Ásia, no Sudeste Asiático. Ok, muito bem, pronto. Isso é verdade. Há esse. De vez em quando torna-se muito visível esse assédio ao turista aqui na Europa. Sim. Olha, tu queres fazer das viagens a tua vida, tens feito por isso, andas a procurar esse sonho. O que é que te leva a querer viver das viagens, Luís? Assim, eu já há algum tempo que pensava nisto e sabia que isto era e continua a ser um caminho que tem que ser passo a passo, mas eu já vinha fazendo ou organizando viagens para os meus amigos, ou seja, ok. quando íamos, mesmo as minhas viagens com a minha namorada, normalmente era eu que gostava de ver os sítios para ir, ou sítios fora um bocadinho daquilo normal e do que diz no TripAdvisor, para irmos, e cheguei a organizar, pronto, viagens. Por exemplo, uma das primeiras vezes que fui a Marrocos com amigos, fui eu que organizei a viagem praticamente toda, e já ia no fundo sem o ser como um líder de viagens. O que é que tu gostas? É montar a logística ou procurar os locais e o que fazer? E o que visitar? Eu gosto muito desta parte, tudo que envolve o planeamento da viagem, o detalhe, ou seja, o ver que se vamos estar neste sítio ao domingo, se até há algum mercado que está aberto, um mercado local que está aberto neste dia, por exemplo. Ok. Se, por exemplo, vamos estar... sei lá, se aconteceu agora na Tailândia, há um mercado que só está aberto aos fins de semana, tentar que o roteiro ou que o plano de nós estarmos naqueles dias coincida com podermos ir a esse mercado, porque se vale a pena então vamos fazer por isso, ou seja, orientar as coisas para o detalhe, para ver algo que não seja assim tão turístico. Gosto muito dessa parte do planeamento do pré. E depois no local, lá está, acho que é mais até saborear aquilo que, estando tudo preparado, ou estando tudo pensado, gosto muito também de improvisar, e se alguém nos convidar para nos sentarmos a beber um chá, vou fazê-lo certamente, com toda a certeza, mas gosto de ter as coisas pelo menos pensadas. Normalmente nunca é tudo como é pensado, porque eu também gosto muito dessa parte do improviso. E somos portugueses, lidamos bem com o improviso, não é? Sim. Mais nada. Sim. Olha, estamos a chegar ao fim. Vamos abrir o álbum de viagem? Vamos. O álbum de viagem não. Vamos fazer check-out? Vamos a isso. Vamos a isso. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... uma caixinha de primeiros socorros com muitos medicamentos lá dentro. E quando falo muitos... É mesmo muitos. Não é que seja muitos em termos de quantidade, mas sim em variedade. Em variedade. Uns para a cabeça, uns para a barriga, uns para a garganta, porque eu gosto muito que quando estou no sítio, que não haja nada que me perturbe, ou seja, que me vá impedir. Às vezes acontece, e tem acontecido, mas... adoeceres em viagem. Sim, mas lá está, como vou mais ou menos preparado e como sou um bocadinho obcecado com essa prevenção, levo sempre para a cabeça, uns para a barriga, para o que for. Isso, caixinha mágica, vai sempre, não é? Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Eu acho que foi mesmo essa viagem para o Peru, que começou com o Peru, na América Latina, porque aquilo estava com muita incerteza mesmo, e nós, quando chegámos ao Peru, tínhamos plena consciência que poderíamos nem sequer conseguir visitar o Peru, ou seja, tínhamos aí a possibilidade de ir para um dos países vizinhos,
mas acho que foi sem dúvida essa. E depois a própria viagem em si teve que ser adaptada quase diariamente para nos desviarmos dos sítios onde ainda tinham estradas cortadas ou onde estavam ainda tensões. E acho que foi uma viagem que teve muitas peripécias e acabou por ser também com muita adrenalina da boa. Ao mesmo tempo, portanto foi uma viagem que me marcou sem dúvida nenhuma. A fintar o caos, não é? Sim. Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Olha, eu aqui vou-te falar não de um carimbo nem de um visto, porque para a Malásia não é preciso nenhum deles, mas para a entrada na Malásia é obrigatório, e nós não sabíamos, um formulário preenchido antes de entrarmos. Nós tínhamos apenas um bilhete de autocarro de Singapura para a Malásia e não sabíamos desse formulário porque nem sequer estava explícito na internet. O que acontece é que quando chegámos lá, não tínhamos lá ao sítio do autocarro, não tínhamos internet, precisávamos preencher esse formulário, fomos a um café preencher isso à pressa e no meu campo do número de passaporte eu coloquei o apelido, ou seja, reparámos nisso quando estávamos dentro do autocarro. Conhecemos lá uma senhora que pensávamos nós que ia connosco no autocarro, que nos disse que ajudava, tirou uma foto ao meu passaporte e dámos por ela, nós a andar e ela a assinar-nos de fora do autocarro. Ou seja, nós estávamos na mesma sem internet, só tínhamos que confiar nela se ela ia preencher ou não ia preencher, e quando cheguei à fronteira foram uns suores bem frios que eu passei, porque estávamos a ver pessoas com os mesmos problemas e a serem barradas por não terem isso preenchido, e quando felizmente passei, ela tinha feito o que tinha prometido de preencher o meu formulário e não aconteceu nada. Mas foi uma situação bastante tensa. Bastante tensa. Abençoada. Mesmo. Olha, a recordação de viagem mais cara. Eu não costumo comprar, sou muito forreta nesse aspecto e não costumo comprar nada. Às vezes até quando acaba a viagem penso, podia ter comprado aquilo, ainda para mais na Ásia é tudo tão barato em comparação com aqui e podia ter comprado. Mas olha, a situação mais caricata foi mesmo aqui em Portugal, em São Miguel, que nós tínhamos planeado para ir às Poças da Dona Beija à noite. E eu, do grupo todo, fui o único que não tinha calções de banho. Eu pensei, bem, em boxers ou roupa interior não vou, portanto vou comprar uns calções aqui na entrada das Poças da Dona Beija. Foram uns calções que, embora não tenham sido caríssimos, foram cerca de 30 euros, só que diziam Poças da Dona Beija em letras garrafais. Ou seja, eu tive que comprar esses calções, usei-os durante meia hora e olha, agora estão ali na gaveta a rir-se de mim desde esse tempo para cá, que nunca mais os usei. Vai para o Jerez com eles. Não deve ser o único a andar aí com calções das Poças da Dona Beija. Sim. Mas sim, é estranho. Olha, a refeição mais estranha, qual foi? A refeição mais estranha, tenho várias, mas vou falar aqui de uma no Vietnã, em Hoi An. Nós estávamos a ir ao encontro de uma amiga nossa que tínhamos feito em vietnamita e durante o caminho íamos de moto e começámos a cheirar assim um cheiro incrível, intenso, mas agradável. E quando nos aproximámos era uma família que estava a fazer um género de um churrasco à maneira vietnamita e tinham 2 mesas e 2 cadeiras daquelas de plástico com os bancos muito baixinhos, como se fosse do infantário. Sim. Ele estava a grelhar uma carne que era aquela parte mais gorda do porco, da carne de porco, e depois veio à nossa beira explicar-nos como é que nós devíamos comer aquilo. Aquilo era um pepino, ou rodelas de pepino, tinha rebentos de soja, essa tal carne grelhada, e tinha uma folha de uma árvore que até hoje eu não sei bem o que era. O facto é que ele, a exemplificar, com aquelas mãos, com as unhas pretas, realmente pretas, de estar a grelhar a carne, explicou-nos, exemplificou-nos, embrulhou aquilo tudo nessa tal folha que eu não sei o que é que era, deu-nos à boca, e o facto é que isso foi tão delicioso quanto estranho, mas é uma experiência que ficou gravada para sempre. E que não me vou esquecer, que era uma coisa mesmo típica. Mesmo típica. Gostava de viajar com?
Com alguém que fosse com a mesma vibe que eu, despreocupado, que não se importe de trocar um almoço num restaurante por uma sandes num descampado ou num jardim, que não se queixe de andar mais uma hora com a mochila às costas, ou que não se importe de esperar mais um bocado pelo pôr do sol, mesmo que estejamos com fome. Tem que ser alguém com esse ritmo. Com esse ritmo. Muito bem, Sim. muito bem. Olha, Luís, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar esta conversa do Fim do Mundo? Olha, eu escolhi uma música que se chama The Roots, que é de uma banda australiana, que embora não seja uma letra incrível, é uma letra que me transporta muito para o caminho e que eu ouço muitas vezes esta música ou músicas deste estilo musical quando vou, por exemplo, em viagens de autocarro, só olhar cá para fora a ver a vida a acontecer. É uma música que me transporta muito nesse caminho, que fala também que por vezes não precisamos de estar totalmente confortáveis, que é preciso também haver alguma coisa que nos agite, não é? Que nos agite um bocadinho, mas que mesmo assim podemos sentir-nos bem e em paz connosco. Muito bem. A banda chama-se Hollow Coves, não é? Exatamente. Muito bem, Luís, muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima e boa sorte para a tua vida. Luís Fernandes, o viajante desta semana, muito obrigado. Hollow Coves, com a música da Woods, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn. Takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.
so much better now.